poderia estar ali querendo ajuda de alguém que estava morto? Como a religião leva essa concepção, essa ideia, e ninguém pensa. Estava nascendo ali seu questionamento em relação à Igreja Católica? Sim, claro. Ali começou a minha revolta. Ali começou a minha revolta, porque as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam gemendo, mas chorando copiosamente. Eu pensei, mas peraí. Ali o senhor deixou de ser católico? Ali eu deixei de professar a fé católica. Um menino acanhado de roça vira um rapaz falante e boêmio. É assim que é visto quando a família se muda para o Catumbi, região central do Rio. Sua primeira relação sexual foi aos 16 anos? Foi. Como é que foi? Foi um bordel. Hoje é a prefeitura do Rio, onde havia ali havia uma zona, e nós fomos lá a primeira vez. Aprender o que é o sexo. Foi bom? Olha, eu não passaria isso para os meus filhos. Eu não transferiria essa experiência para os meus filhos. Mas era um outro dia naquela época? Era um outro dia, exatamente. Naquela época foi bom. Hoje eu me arrependi. Muitas namoradas? Assim, tivemos muitos casos amorosos. Porque... O que o senhor está se lembrando nesse momento? Porque é a consequência, né? Não, é que é a consequência da vida, né? O defeito físico não impediu que a gente tivesse os nossos sucessos. Durante mais de uma década, Edir trabalha como servidor público, funcionário da Loterge, a loteria do estado do Rio. Eu comecei trabalhando como mensageiro. E quando, 16 anos depois, eu era chefe da tesouraria. Um cargo de confiança, um cargo de responsabilidade. De pacato funcionário público, a líder de uma das maiores igrejas do mundo. Elci, irmã de Edir Macedo, foi a primeira da família a se converter evangélica. Ela ouviu no rádio sobre um bispo da igreja pentecostal de Nova Vida. Elci atribuiu a cura de uma asma severa à nova fé, o que despertou a atenção do jovem Edir. E ela colocou a mão no rádio e recebeu a graça, e a partir dali ela começou a frequentar esse ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, onde ele fazia reuniões lá às quartas e domingos, e eu participava dessa reunião. Que idade o senhor tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. E a partir dali nós fomos entendendo, tomando conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, até que um dia eu tomei a decisão, um ano depois de ouvir, de entender, enfim, nós então decidimos nos render aquilo que nós chamamos a fé. Abraçar a fé. Abraçar. Quando eu falo abraçar a fé, abraçar o Senhor Jesus. O que aconteceu dentro do senhor? O que aconteceu comigo foi uma transformação. Foi uma transformação total. E a transformação que aconteceu naquele dia, eu carrego comigo até hoje. Sua vida agora tomava uma direção que jamais tinha imaginado. Nesse momento, já passava pela cabeça formar uma igreja? Não estava pensando em formar a igreja. Eu estava pensando em levar às outras pessoas aquilo que eu tinha. Como? Nos hospitais, nos presídios, nos lugares de erro, nas favelas. Falar que é o que eu não podia fazer enquanto eu estava na igreja. Enquanto eu estava na igreja, eu não tinha essa liberdade de falar aquilo que Deus tinha feito comigo. E foi na igreja Nova Vida que Edir conheceu Esther Eunice Rangel Bezerra, sua esposa e companheira de todos os momentos, por mais de 4 décadas. Eles se casaram depois de apenas 8 meses de namoro,
em 18 de dezembro de 1971. Quando eu conheci a Esther, eu conheci a pessoa certa, eu conheci a pessoa dócil, a pessoa meiga, a pessoa carinhosa, a pessoa compreensiva, a pessoa que eu me apaixonei. Seu casamento alguma vez teve alguma crise? Não, nunca teve crise. Uma parceria inabalável? Inabalável. Veio a primeira filha, Cristiane, depois a segunda, Viviane, e por fim, Moisés, o filho adotivo do casal. E foi justamente o nascimento de um de seus 3 filhos que provocou um conflito interno, uma saraivada de questionamentos no jovem pastor, já então descontente na Igreja Nova Vida. Antes de sair, eu fui ao bispo da igreja e eu queria ganhar almas. A partir daquele momento eu falei, não, eu não aceito ficar mais apenas como um espectador, apenas como um assistente. Viviane, a segunda filha, nasceu com fissura lábio-palatal, uma formação congênita conhecida como lábio leporino. Quando o médico me trouxe a criança, ela parecia mais um ratinho. O que o senhor pensou naquele instante? Eu disse, eu não quero isso. Eu não quero. Eu não quero isso. Não foi no sentido de rejeitá-la, mas prevendo o que ela viria a sofrer quando fosse mocinha. O que eu sofri quando era jovem, na escola, entre meus colegas, por causa da minha mão. Imagine uma menina que é muito mais vaidosa, ter uma marca bem na face. O senhor ficou deprimido? Não, eu não fiquei deprimido. O senhor questionou sua fé? Não questionei minha fé, muito pelo contrário. Quando eu vi, naquele primeiro momento, eu disse, eu não quero isso. Como se Deus estivesse colocando na minha mão e eu dizendo, não quero. E então eu fui preparar a Esther para que ela pudesse ver a criança, porque até então ela não tinha visto a minha mão. E quando depois os médicos trouxeram a criança, que ela viu, ela chorou, ela ficou apavorada, ela ficou triste, ela ficou abatida, ela ficou, enfim, ela chorou, mas ela amou a criança imediatamente, ela abraçou a criança imediatamente. Naquele momento em que ela estava chorando copiosamente, eu estava na outra cama, me veio a revolta da fé. A revolta daquela situação. Edir ficou arrasado. Hoje ele revela que seus questionamentos estão diretamente ligados à decisão de fundar uma nova igreja. Mas naquele momento, eu fechei o punho e dei murros na cama. Ela estava chorando, eu estava dando murros na cama. Eu dizia, agora, nesse momento, eu decido abandonar, com você ou sem você, a igreja. Porque agora eu estou sentindo na pele, na carne, estou sentindo nos nervos o que o povo lá fora sente. A dor de ver uma criança, uma filha, nascendo com um problema. Ali começou a Igreja Universal. E assim, ele deixou o funcionalismo público depois de 16 anos. Era agora pastor em tempo integral. Eu só sentia uma coisa. Era um momento de decidir. Era um momento de decisão. Eu cheguei numa encruzilhada. Ou eu ia em frente, ou ia para um lado ou para o outro. Estamos no Meia, subúrbio carioca da Zona Norte. Aqui tudo começou. Estamos na praça conhecida como Jardim do Meia. Era o ano de 1975. Edir tinha seus 30 anos. Esse é o coreto. Ele subia os 7 degraus, levando uma Bíblia, uma caixa de som e um microfone.
Daqui de cima, Edir Macedo encarava seu público. Inicialmente, Edir pregava para um punhado de curiosos que depois se tornaram seus admiradores. Pouco a pouco, a plateia começou a aumentar. Ninguém imaginava, mas estava nascendo ali uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Primeiro, a igreja foi chamada de a Cruzada do Caminho Eterno, nome depois substituído para Casa da Bênção. Era a preparação para a criação da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor que pregava agora nos mais remotos pontos da cidade do Rio queria um endereço fixo e encontrou isso no bairro da Abolição. Número 7.258 da antiga avenida suburbana na Abolição. Aqui nesse galpão precário, que antes abrigava uma funerária, Edir Macedo abriu sua primeira igreja. O local hoje serve de estacionamento. Na época, o pastor, em início de carreira, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E por isso sua mãe, Dona Geninha, precisou entrar como fiadora no contrato. O primeiro culto realizado aqui foi no dia 9 de julho de 1977. A data é aceita até hoje como o nascimento oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela foi a única pessoa que, além da minha esposa, ela assinou. Então nós começamos a trabalhar. A segunda igreja e o primeiro templo foi aberto também no bairro da Abolição, na mesma avenida que o primeiro. Dessa vez com capacidade maior, 2.000 pessoas. E será usado durante muitos anos. Aqui foi a sede da Universal. A primeira sede da Igreja Universal conserva marcas importantes da época do bispo Edir Macedo. O mesmo batistério, local do batismo, ou o altar de onde eu estou falando. Edir Macedo pregou aqui seguidamente durante pelo menos 8 anos, fazendo diariamente 3 reuniões. Eu fundei uma escola. Eu fundei uma